Boa tarde! Alguém aí não sabia que filtro eu ia usar hoje? Tô com o meu filtro, gente. Vamos falar hoje sobre ceder. Quanto ceder, quando tá certo ceder, quando tá errado ceder, como saber qual é o limite. Enfim, vamos falar sobre isso hoje. E aí, o filtro tá bonito? Fala pra mim se vocês gostaram. Vocês usaram? Usaram já? Tem muita gente que me mandou, gente, os prints com o meu filtro, me marcando. Eu fiquei tão feliz, tô tão feliz. Porque tem muito a ver comigo, assim, sabe? Eu gosto, hoje eu tô com cílios, né? Mas no dia a dia eu não uso aquele com cílios, mas ó, rosadinha, blush. Deu uma afinadinha no nariz, que eu gosto. E com as frases, né, que são a minha cara. Ai, que bom que vocês gostaram. A Kenny falando que gostou. A Milane falando que gostou. Nathalie também. Usem, gente. Baixa ele aí, usa ele, salva ele pra vocês usarem também, que vocês vão gostar, tá? Bom, nós vamos falar de ceder. Por que a gente vai falar sobre isso? Porque são coisas que eu vejo muito, né? Eu tento trazer pra cá coisas que eu vejo muito no meu cotidiano de atendimento. Que sempre isso é uma pedrinha no sapato, especialmente de casais, tá? Mas eu tenho visto, atualmente, eu tenho visto muito em relação de trabalho também. Eu tenho uns três pacientes, meninas, geralmente, que não estão sabendo assim, Su, mas e aí? No trabalho, eu tô numa situação que a minha vontade é falar uns nãos, mas eu prefiro ceder porque eu tô no trabalho, entendeu? E aí, quando saber esse limite? Então, por isso que eu quis trazer isso, porque eu vejo muito isso em relacionamento e vejo isso muito na vida, de um modo geral, tá? Boa tarde a todos! Que bom ter vocês todos aqui, sejam muito bem-vindos. Vamos falar sobre isso, sobre ceder. O que é ceder? O que é se anular? O que é demonstrar amor? Qual é o equilíbrio? Às vezes é difícil saber, né, gente? Vocês têm dificuldade com relação a isso? Tem gente que tá aí ouvindo e que fala assim, Su, eu acho que eu cedo muito, eu sou muito intransigente. Aqui em casa, pra vocês verem como que a aparência engana, né? Aqui em casa, quem vocês acham que cede mais? Eu ou o André? Por mais que vocês não conheçam muito ele, vocês conhecem de ouvir falar. Quem me acompanha aqui nas lives sempre tem, assim, um pininho do André. Vocês vão respondendo aí e eu vou falar. Assim, os dois cedem, claro, o relacionamento só é saudável quando os dois cedem, mas o André cede mais do que eu. Eu sou bem mais assim, Caxias, intransigente. Se eu falei que eu não ia, eu não vou. Se eu falei que eu não quero, eu não quero. Se eu não meio assim. E ele volta atrás com facilidade, pede desculpa, quer ficar bem. Parece que sou eu, né, Clarissa? Parece que sou eu, a Clarissa falando, você. Pois é, mas é o André. É o brigão, é o isso, é aquilo, mas ele cede com mais facilidade. Eu não insisto na braveza, assim, tipo, mas eu quero de qualquer jeito. Vai ter que ser do meu jeito. Não, assim, nunca sai isso da minha boca, eu acho. Mas é assim, por favor, eu faço questão, eu quero muito. Não. Eu venço ele pelo cansaço e ele cede, na maioria das vezes. Aí a Juliana, eu acho que o André, Juliana, Kenny, vocês acertaram. Flavinha também, acertaram. Mas, de um modo geral, ele cede mais porque eu sou mais insistente com as coisas, eu sou cri-cri com algumas coisas, Caxias demais, um pouco mais metódica que ele, nenhum dos dois é muito metódico, mas eu sou mais que ele, então se a gente combinou, tá combinado, e eu não quero ceder, sabe? De assim, deixa isso pra lá, tá bom? Não sou muito assim, não. Ele já é mais leve nesse sentido. Mas uma coisa que todo mundo sabe, não é novidade pra ninguém, é que ceder é necessário. Tudo que você ouvir falar em igreja, em terapia, seja lá o que for, sobre relacionamento, vai falar assim, ceder é necessário. Acho que é meio óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Por que tem que ceder, gente? Porque nós somos pessoas com duas personalidades, aí eu tô falando de casal, mas isso serve para o seu patrão, né? Para você numa função e um colega de trabalho em outra, serve para relação pai e filhos, né? Vocês têm personalidades diferentes, vocês têm temperamentos diferentes, vocês foram criados em circunstâncias diferentes. A gente tem uma mania de falar, foi criado pelo mesmo pai, pela mesma mãe. Nunca foi, nunca. Por que não? Nem filhos gêmeos que nasceram no mesmo ano, na mesma época, na mesma condição social.
Nem eles foram criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe. Porque o pai e a mãe, eles são diferentes para cada filho. Nós somos pessoas diferentes em cada circunstância que nós estamos. Tem situação que a gente é mais bravo, tem situação que a gente relaxa mais, tem situação... E com o filho não é diferente. Tem filho que você tem que ser mais firme. Tem filho que você é mais mole. Tem filho que você briga mais. É ou não é? Então, mesmo se a gente estiver falando de filhos gêmeos, nunca foi criado exatamente com o mesmo pai e com a mesma mãe. Os pais também são diferentes, tá? A Juliana, conheço bem esse que vem cansando o outro. Pois é, minha filha, eu sou dessas. Então, ceder é necessário porque nunca vai ter um encaixe assim perfeito. Nem no trabalho, nem numa relação de amizade, nem irmãos, em nenhum tipo de relação, em nenhum tipo de contexto existe esse encaixe perfeito. Por quê? Porque nós vivemos histórias diferentes, nós somos pessoas diferentes. E para que a gente consiga ter esse encaixe, que ainda assim não vai ser perfeito, um vai ter que ceder uma hora e o outro vai ter que ceder outra hora, né? É como se fosse, sei lá, tentando exemplificar para mostrar para vocês, mas é como se fosse um negócio que tá assim e o outro tá assim. Tipo, não encaixa. Aí esse tem que fazer um pouquinho assim, esse vai dobrar um pouquinho, esse vai esticar um pouquinho, sabe? Pra aí sim conseguir encaixar. E ainda assim fica desconfortável num pedaço, desconfortável no outro, encaixado perfeito no outro, mas sempre tem o encaixe a ser feito. Então, esse é o primeiro ponto. Ceder sempre é necessário em qualquer relação, em qualquer situação. O problema de ceder é quando a gente exagera, óbvio, né? Tanto em ceder quanto em não ceder, quando a gente está no extremo com relação a isso. E quando a gente não sabe o que ceder, às vezes a gente cede na coisa errada, cede numa coisa que é extremamente importante para você mesmo. Vê se vocês conseguem captar. O problema, por exemplo, o André é grosso, o André é grosseiro, ele tem um jeito de falar grosseiro demais. Ok, isso é uma coisa que eu não gosto nele, mas eu entendo assim que, ai gente, ele é tão bom pra mim em tantas coisas que eu cedo, tá ok. Quando ele faz a grosseira dele, você fala, olha como você tá falando comigo, hein, presta atenção. Ok, morreu a Maria, ele pede desculpa, tudo certo. Agora, tem uma característica do André que eu amo demais e que é o tipo de característica que eu não abriria a mão no relacionamento. Isso pra mim seria inegociável numa relação, que é o fato dele compartilhar tudo comigo. Coisas importantes, né, gente? Compartilha tudo. Ele não é capaz de ir lá comprar um fone desse e falar, comprei, ponto. Comprei porque eu tava afim. Ele chega pra mim e diz, olha, o que você acha? Porque ele considera a minha opinião, ele acha que importa a minha opinião, ele acha que eu sou inteligente, ele acha que talvez eu possa falar algo que vai agregar. E isso é uma das coisas que eu mais gosto. Porque não tem segredo, não tem mistério, eu não sou surpreendida, e nem ele comigo. Ah, eu tô querendo comprar uma coisa um pouco mais cara, eu tô querendo fazer uma coisa... A gente conversa tudo. Enquanto tem pessoas, gente, que lidariam com isso numa boaça, assim, tipo, nossa, felicíssima, Su. Nossa, qual o problema disso? Não tem problema nenhum. E aí, pra mim, isso é inegociável. Pra mim, esse é o tipo de coisa que é inegociável. Pra mim, agressão é inegociável. Infelizmente, tem gente que negocia. Não, mas foi só um empurrão. Não, mas foi só, sei lá o quê. Ou então, uma traição. Pra algumas pessoas é super negociável. Super de boa, assim, não, nem todo mundo me traiu, já sabia que ele ia trair. Já que isso pra você não é tão importante, falando dos seus princípios, valores, das coisas que você pensa pra vida, é nisso aí que você tem que ceder. Mas a maioria de vocês talvez vai falar assim, Su, mas quando que eu vou saber? Quando que eu vou saber? Estou olhando que você tem comentário. Quando que eu vou saber se isso é inegociável ou não pra mim? Aí eu não tenho como adivinhar, né? Aí você tem que se autoconhecer. Você tem que se perguntar. Principalmente, assim, se a gente tá falando de pessoas com mais de 25, 20 e tantos anos, é muito fácil você se conhecer. Quando a gente é criança, a gente tá passando um processo de transição e tal, mas assim, adulto, se questiona. O que eu mais amava nas pessoas que eu já me relacionei? O que eu mais amo? Sabe, pessoa companheira, eu amo demais. Você fala assim, vamos em tal lugar? Bora! Isso é muito legal, pra mim é uma coisa que eu acho muito importante. O André sempre faz isso, assim, às vezes ele olha na minha agenda, vê que eu tô com um intervalinho no meio da tarde, aí ele fala assim, hein, vamos em Vitória comigo? Eu tenho que ir lá pegar um negócio e voltar, te deixo em casa daqui 40 minutos. Tá bom, vamos.
gostar um da companhia do outro, querer ser amigo um do outro. Mas tem gente que não faz questão. Isso até tem a ver com linguagem do amor, né, gente? Dependendo da linguagem do amor da pessoa, tem coisa que ela não faz questão. Uma pessoa muito carinhosa, fisicamente falando, assim, de toque. Às vezes não faz muita questão de ter esse tempo de qualidade, de diálogo, de conversa, de estar junto várias vezes, por muito tempo. Às vezes o importante para a pessoa não é fazer, nem ligo, para minha casa pode estar uma zona, não ligo, não faço questão. Entende o que eu tô falando? Só que você precisa se conhecer para chegar ao ponto de falar assim, isso é inegociável para mim. Não dá para entrar num acordo com relação a isso. Eu não cedo, eu não abro mão. Só que às vezes você não sabe. Mas vou desligar esse ar. Tá fazendo barulho e não tá gelando. E vocês sabem? O que é inegociável para vocês? Por exemplo, no trabalho. Tem gente, já ouvi. A Annelise entrou aqui, lembrei da questão de trabalho dela. Su, eu prefiro ganhar menos num lugar que seja mais perto da minha casa, que não me tome tanto tempo, que eu não trabalhe tão sozinha. Tinha algumas coisas que eram inegociáveis. O salário dava para negociar, mas a distância não dava para negociar, não. E aí, você sabe o que é negociável para você ou não? Na vida, algumas coisas você vai ter que abrir mão. Não tem jeito. E quais são essas coisas que você está disposto a abrir? Porque pra mim é uma coisa, pra você é outra. Tem gente que, nossa, se me pagar mais, filho, eu vou lá pra China. Contrário da Annelise, por exemplo. Estão entendendo? A Luana falou aqui que leu as 5 linguagens do amor essa semana, influenciada por mim. Que legal, Lu! Gostou do livro? É um livro maravilhoso, né? E vou te falar, parece que tem ele no Spotify, tá, gente? Pra ouvir. Parece que tem ele pra ouvir todinho. E eu tô no Telegram também, fazendo 30 dias, dando dicas de relacionamento. Nós já estamos na 16ª, hoje eu acho que é 17ª. Mas a última dica vai ser para você falar a linguagem do amor do seu parceiro, então eu vou aproveitar e falar sobre as linguagens do amor também. Então quem quiser um resumão, entra lá no canal do Telegram, que eu vou dar uma resumidinha pra vocês e vai ficar bem legal, tá? Pra entrar no canal do Telegram é só clicar no link que tá no meu perfil, tá? Meu esposo faz muita questão que eu participe das coisas com ele. Pois é, Babi. Isso pra ele talvez seja negociável. Se você falar eu não vou, ele fica infeliz. Ele fica incompleto, ele fica vazio, ele não se sente amado, ele não sente que ele tem uma esposa. Isso tem um peso muito maior. Entende? Às vezes você vai pegar 2 bolinhas assim, uma bolinha de chumbo e uma bolinha de algodão. Você botar na balança, o chumbo pesa muito. Muito mais que o algodão. O que tem muito peso pra você e você fala, não, isso pra mim não dá. Juro, não dá, não funciona. Ah, se eu tiver um marido preguiçoso, eu não cedo, eu vou infernizar a vida dele, porque eu prefiro infernizar a vida dele do que ter um marido preguiçoso. Ou a gente separa porque eu infernizei, mas aceitar marido preguiçoso eu não quero. Vocês sabem responder? O que é inegociável pra vocês? Que precisa ter. Depois que você sabe o que é inegociável, você sabe aonde você pode ceder e aonde você não pode. Tô falando das bobeiras. É claro que as bobeiras também fazem diferença. Tipo, eu quero comer carne e você quer comer frango. E aí, o que nós vamos comer? O ideal é que seja, tá bom, hoje a gente vai no frango, mas ó, pra gente sair eu vou querer ir lá na carne, tá? Começa a equilibrar as coisas. Mas eu não tô falando disso. Eu tô falando de aceitar o emprego. Eu estou falando de se casar, de decidir fazer uma vida junto com uma pessoa. Estou falando de coisas ainda maiores. De se mudar para um outro estado. Aí você às vezes aceita o emprego porque vai ganhar mais. Mas às vezes isso para você não é o maior valor. Você cede no que você não deveria ceder e fica infeliz lá. Vai fazendo concessões das coisas. Aí depois você chega lá e fala, nossa, mas pra mim o mais importante era estar com a minha família, ter tempo com as pessoas que eu amo. Mas eu acabei vindo pelo dinheiro, que nem é o mais importante pra mim. Dá vontade de bater, não dá? Vocês ficam injuriadas assim igual eu, quando ouvem uns trem desse? Esse livro deveria ser obrigatório para todas as pessoas. Concordo, Pri? Super concordo. Ó, a Luana falando, falsidade pra ela é inegociável. Pois é, grosseria é inegociável. Gostou, né, Lu? Que bom. No trabalho, pra mim, é inegociável minha saúde mental. Não aceito clientes que não me respeitam. Olha isso, gente. Olha só. O que tem de pessoas com clientes desrespeitosos.
única e exclusivamente por causa do dinheiro. E se para essa pessoa vale, joia. Mas o problema é que às vezes você chega no final do dia e pergunta, valeu? Se alguém te desse, sei lá, o X a mais para você passar por aquela situação, você aceitaria? A pessoa, não, eu preferia não receber. Então por que você está aceitando? Não cede nessa hora. Não cede. Não aceita, se imponha. Se coloque ali na situação e fala, não, aqui não tem espaço para isso não. Olha o que a Aninha tá falando aqui. Não aceito clientes que não me respeitam, seja no valor, no horário, ou aquelas que querem transferir os problemas pessoais no meu trabalho. Pois é, às vezes você tendo essa noção, facilita tanto a sua vida, facilita tanto a sua vida, que aí você não fica achando que você é intransigente. Não, eu aguento um monte de outras coisas. Eu suporto um monte de outras coisas, mas isso aqui pra mim não dá. Talvez você possa até agora parar e fazer uma lista. Faz uma listinha, relacionamento, o que não dá pra mim. Trabalho, o que é prioridade, o que é muito importante pra mim. Vou dar um exemplo aqui no meu trabalho. Eu tinha a Ortobon, né? E eu não tinha que bater ponto de horário e tal. Hoje eu tenho, né? É um horário flexível, mas a partir do momento que eu marquei com o cliente, eu tenho que estar ali. Na Ortobon não, eu tinha funcionária que abria e fechava e eu não tinha, eu ia a hora que eu queria. Às vezes eu ficava mais tempo do que as meninas, às vezes muito menos tempo, às vezes eu nem ia. Então, só que quando eu decidi vir pra psicanálise, primeiro porque eu gostei muito, então esse era o ponto principal. Eu tenho que gostar muito do que eu tô fazendo, pra que isso ocupe, sei lá, 8 horas do meu dia, né? Então eu tenho que gostar muito. E eu gostei dessa coisa assim, de eu não ter que investir tanto. Olha na Ortobon, eu invisto em estudo, mas é de acordo com o que eu posso. Mas na Ortobon tinha investimento alto, aluguel altíssimo todo mês, funcionário todo mês, luz, ficava com o ar ligado 12 horas todo dia. Altíssimo, tudo muito caro, depósito para os colchões, motorista, entregador, carro. Um mês que não vendesse bem, nossa, era muito dinheiro que a gente tinha que tirar do bolso. Então, gente, eu comecei a olhar e falei assim, gente, essa questão do horário 100% flexível é essencial para mim? Ah, mas se eu não vou trabalhar, eu ganho lá no Ortobon. Aqui, se eu não for trabalhar, eu não ganho. Mas eu não ligo porque eu não sou de faltar mesmo. Eu não sou de ser relaxada com o trabalho. Então, aí eu comecei a ver o que valia a pena e o que não valia. Nessa listinha aí ficou claro pra mim que eu tinha que vir pra psicanálise sem dó, vender Ortobon e tchau. Porque as coisas que eram inegociáveis pra mim, a psicanálise me oferece. As coisas que eu fazia muita questão, a psicanálise me oferece. Essa forma de trabalhar hoje me oferece. Você já parou pra fazer isso? Quando você pensou em trocar de emprego, você só trocou porque ganhava mais? Ou porque era mais perto de casa? E às vezes você nem se incomodava, era até um horário até gostosinho. Ir de ônibus, você ia sentadinho no lugar e nem via o que estava acontecendo. Pra mim é inegociável hoje algo que tira a minha paz. Não aceito mais me anular pra ficar perto de quem não gosto. Não gosta de pessoas falsas, né, Melanie? Acho que é isso. Pois é, tá vendo? Que legal, vocês estão conseguindo falar algumas coisas, né? Às vezes a pessoa às vezes a pessoa fala assim, não, eu só quero ser feliz. Gente, todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. Isso não é motivo, não. Isso não é pontos, né? Pra você determinar se você vai ceder ou não. Ser feliz. Inclusive, quem tem essa frase como lema, né? É melhor ser feliz do que ter razão, geralmente é o que mais cede. E será que ceder sempre é o mais saudável? Ceder é bom, tá, gente? Mas tudo na vida com equilíbrio é bom. Agora, sem equilíbrio, a melhor coisa da sua vida vira uma coisa ruim. Então, até essa busca por ser feliz e ter paz, e aí você começa cede pra ter paz. Fica calado pra ter paz. Você tá tendo paz mesmo? Porque pra mim é uma paz entre aspas. Porque essa coisa de ceder tanto, sua autoestima vai lá no chão. Você começa a dar muito poder ao outro. Sabe? Você não sacia as suas vontades, os seus prazeres. E aí? Será que tá saudável isso? Vocês acham que tá? Não tô falando de vez em quando você usar esse lema assim, melhor ser feliz do que ter razão, quer saber? Eu acho que eu tô certa, mas hoje eu vou ceder. Hoje eu vou ceder. Não tô falando de quem leva isso pra vida e o tempo inteiro pensa dessa forma.
Aí eu vou ceder, porque melhor ser feliz do que ter razão. Coloquei limite no acesso a mim após 21. Bloqueei o celular todo e não acesso mais mensagens de redes sociais. Legal, tá vendo? Por quê? Porque talvez esse horário pra você seja imprescindível. Minha amiga Cândida faz isso, acho que no domingo, 5 da tarde, se eu não me engano, ela desliga o telefone dela, desliga assim, bota no modo avião, sei lá. Filha, você pode mandar mensagem, você pode... Se você precisar, você vai ter que ligar. E ela sabe que a maioria das vezes a pessoa só liga mesmo, está precisando mesmo, né? Por quê? Porque ela faz questão de deitar cedo, de desvincular de algumas coisas, de pegar o livro pra ler, se fica o telefone apitando ali, ela acaba desconcentrando. Pra gente trabalhar essa questão de ceder, daqui a pouco eu vou falar sobre ceder demais, tá? Mas eu quero que você pense o que é negociável pra você e que você saiba negociar o que é negociável. Você aprenda a negociar o que é negociável. O que não é, filha, não negocia. Não negocia. Simplesmente não. Isso eu não abro mão. Mas o meu marido pediu, nananã. Se isso é inegociável pra você, fala não. Mas se é uma coisa pra negociar, não, tudo bem, amor. Vou comer frango, vou comer carne. Tá bom, a gente come frango, da próxima vez a gente come carne. Da próxima vez eu escolho o restaurante, beleza? Aqui em casa a gente faz muitos com filme. Porque eu e André, a gente gosta de filmes totalmente diferentes. Ele gosta dos meus, mas eu não gosto dos dele. Ele gosta de ação, de ficção, de desenho, umas comédias boba, coisa de homem, né? Os homens adoram essas bobeiradas todas. Eu detesto. E aí a gente meio que faz um acordo. Eu escolho, aí às vezes ele escolhe, mas ele escolhe dentro pelo menos de um grupo de filme assim que eu goste. Aí alguns ele assiste sozinho, eu falo, não assiste, vai sozinho, vai com Deus. Vou ficar aqui no celular, vou trabalhar, fazer qualquer coisa, mas eu não quero. E aí a gente negocia, porque isso é totalmente negociável. O que vai comer, que filme vai ver, o que gosta. Não gosto muito de ir lá na casa dos seus tios. Tudo bem, eu sei que você não gosta muito, mas vamos por mim, por favor. Isso pra ele não é uma coisa que, nossa, tá ferindo um princípio dele. Então ele vai. Muitas vezes, né? Mas sempre não. Muitas vezes. Está sendo libertador colocar limite em situações e pessoas, amiga Lívia. É libertador, né? E como a gente às vezes deixa, e como a gente vai concedendo, aceitando, tolerando coisas que não deveriam ser toleradas. É aí que entra essa frase, melhor ser feliz do que ter razão sempre. Tem hora que você tem que ter razão sim, e bater o pé na sua razão e não aceitar. Porque o ser humano é um bicho podre. Se ele vê que você tá cedendo, minha filha, ele monta nas suas costas. Se ele vê que você é o tipo de pessoa que quer paz na sua cabeça, não, então tá, vai do seu jeito. Aí que ele se aproveita mesmo. Eu não tô falando o ser humano ali, aquele ali, outro, não. Tô falando de mim. Tô falando de quase todo mundo. Por que vocês acham que as coisas públicas não andam muito bem? Porque são concursados, né? E uma das maiores sonhos, uma das maiores conquistas do concursado é o quê? Estabilidade. Ninguém me manda embora. Com essa segurança toda, é difícil quem não se acomode. No seu trabalho, você busca melhorar todo dia, porque se você der um vacilo, seu patrão te manda embora. No concurso público, às vezes as coisas não andam tanto assim. Tem, claro, minha mãe é concursada pública, tá, gente? Mas tem algumas pessoas boas, mas muita gente não é boa porque se acomodou. E o sistema, a manivela gira em direção a isso. Se acomode. E você, talvez cedendo muito, você está sendo essa garantia. Pode se acomodar. Se acomode bastante, monta nas minhas costas. Porque eu tolero tudo, eu aceito tudo, eu cedo sempre. Eu sempre perdoo, eu sempre volto atrás, eu sempre te dou outra chance. Esse ceder demais, gente, é desrespeitoso com você. Então, pra você negociar, quando é algo que assim, ok, isso é algo que dá pra eu negociar, sabe? Não é uma coisa que eu não abro mão de forma nenhuma, é uma coisa que dá pra negociar. Então, você tem que aprender a se comunicar. Você tem que aprender a equilibrar. Você tem que se observar a situação e se colocar no lugar do outro.
Caramba, putz, já é a segunda vez que ele fala que não quer ir, eu insisto pra ele ir e tal, agora quem vai ceder sou eu. Agora eu vou falar que ele não precisa ir. Porque, pô, já tem 2, 3 vezes. Pô, imagina, se fosse uma coisa que eu detesto e ele insistindo pra eu fazer, e eu me sentindo obrigada a fazer, eu não ia gostar. Pra você conseguir entrar nessa negociação, você precisa se colocar no lugar do outro. E você precisa se conhecer, né? Que é o que eu tô falando desde o início. Se você não se conhece, não sabe o que dá pra negociar, o que não dá, você mete os pés pelas mãos, você começa a negociar coisas que você não aceitaria em hipótese alguma. Você começa a aceitar situações, pessoas, comportamentos, tratamentos que você não aceitaria em hipótese alguma. E por quê? Porque um dia você começou. Um dia você começou. Ceder. Se faça essa pergunta, sabe? Acabando a live aqui ou agora, se você tiver um papel e uma caneta na mão, para uns minutinhos e se pergunta, esse problema que você está vivendo, a situação que você está vivendo, seja no relacionamento, seja no trabalho, sabe? Seja relacionamento conjugal ou seja relacionamento familiar, e anota o que é inegociável para mim existir nesse relacionamento. Pai e filho, respeito, sabe? Pai e filho, confiança, segurança. Começa a colocar. Tem certas coisas que, pô, tô sendo intransigente demais com meu filho. E, pô, isso não fere nenhum princípio básico meu, não. Deixa o menino. Nem pense diferente nisso. No trabalho, qual o problema de eu ceder nisso se isso não fere princípio nenhum meu? Isso, no fundo, às vezes a pessoa até gosta, mas ela não quer ceder porque é cri-cri. Como posso relacionar isso ao uso da internet? Como posso tentar negociar algo em relação a parar de usar a internet? Como assim, Poli? Como posso relacionar isso ao uso da internet? Com outra pessoa, você quer dizer, ou você com você mesma? Depois vai me explicando aí que eu vou falar, tá? Se for você com você mesma, você pode negociar do porquê que você não tá querendo usar tanto a internet. Se pergunta, por quê? Ah, porque eu acho que eu tô tomando muito tempo nisso. E o que você vai fazer nesse tempo livre? Ah, eu vou ler um livro. E aí você começa a construir. Putz, se eu desligar a internet aqui, se eu parar de usar, o livro vai ser muito melhor pra mim. E aí você começa nessa negociação. Vai ser excelente, eu vou aprender coisas diferentes, eu vou estar estimulando a leitura, eu vou estar aprendendo coisas novas. Enquanto na internet, às vezes, é só um entretenimento. Ok, mas eu já tive por hoje o suficiente. Eu quero trabalhar também minha vida intelectual. É um exemplo. Se é com outra pessoa, eu não sei o que a outra pessoa acha, né? Mas você pode argumentar da mesma forma. Poxa, amor, você fica muito no telefone, eu sinto sua falta, eu queria você aqui perto de mim, eu queria que a gente estivesse junto, pra mim é importante, a minha linguagem do amor é tempo de qualidade, você tá aí, a gente não tá tendo tempo de qualidade. E aí você vai construindo com a pessoa também. Até que, vamos ver se ele cede, se é você que vai ceder, quem que vai abrir mão. Ceder com o filho, então, pois é, Bruna, não é fácil não, mas dá pra conciliar pra você ceder sem ser uma mãe frouxa, tá? Dá pra ceder sem ser mãe frouxa, sem ser pai banana. Então, o ponto primordial aqui dessa live, é você se conhecer ao ponto de você saber listar as coisas que são extremamente importantes pra você numa relação. Independente de qual é o tipo da relação, ok? Colocou, escreveu. Agora, nas outras coisas, eu negocio, eu cedo, eu abro mão. Nessas aqui, Por que não, Su? Porque nessas aqui eu não posso. Porque aí a gente entra num problema que é você se transformar numa pessoa que você não é. Que vai de encontro com princípios seus. E eu vou contar pra vocês a história da mamãe e do papai, que eles tinham comércio a vida inteira. Desde que eles se conheceram, casaram, tiveram comércio, farmácia, padaria, enfim. E aí, a minha mãe, né, o que todo mundo fala, o que minha mãe fala, meu pai fala mesmo, é que minha mãe era muito simpática, muito. Minha mãe ficava lá no balcão da farmácia, da padaria, e conversava com todo mundo, puxava assunto com todo mundo, super pra frente e tal. E o papai não gostava, ele tinha ciúme disso. E aí, diferentemente de mim, a minha mãe cedeu. Porque quando a André tinha muito ciúme de mim, eu bati o pé. Não aceito um homem querendo me controlar, me falando se eu posso rir ou conversar com alguém como se eu não tivesse noção, como se eu não soubesse o tipo de comportamento que eu devo ter. Ah, me poupe. Eu não aceito. Isso pra mim
É um absurdo você querer me dizer como agir. Então eu não aceitei, o André teve que ceder. Quem teve que parar com o ciúme foi ele. No caso da minha mãe cedeu. Algo que ela não queria ceder. Algo que ela não concordava, ela cedeu. E aí eles ficaram mais de 30 anos casados, até papai falecer, né? Ficaram muitos anos casados. E aí, uma coisa que incomoda minha mãe hoje, que as pessoas comentam, é que ela é meio carrancuda, meio cara fechada. E minha mãe é super boazinha. É um amorzinho, sabe? Boazinha que dói. Todo mundo faz, olha com a cara dela se quiser, só que ela tem cara de brava. Olha o que aconteceu. Ela cedeu, abriu mão de uma característica dela que ela amava, que inclusive as pessoas gostavam muito, para agradar o meu pai. E hoje ela é frustrada, porque ela queria muito ser daquele jeito, só que aí ela ficou 30 anos, né? 30 anos se segurando pra não rir muito, pra ficar cara fechada, pra dar bom dia, boa tarde, boa noite. Ela mudou quem ela era. Ela mudou a essência dela pra agradar uma outra pessoa que não era ela mesma. Porque você mudar quem você é pra se agradar, ou você mudar, inclui agradar o outro, mas é porque eu concordo que isso não é legal em mim, mude à vontade. Agora você ceder e mudar algo que você acha legal em você, que você não queria mudar, mas mudar pelo outro, aí é se anular, isso não é ceder. E aí você começa a dar abertura para se tornar uma pessoa que não é quem você é. Uso muito a internet por conta do meu trabalho, porém me desgasta muito. Virou meio que uma dependência do retorno das pessoas. E aí, Polly, eu não entendi o que tem a ver com o assunto. Eu não tô conseguindo pegar. Preciso que você explique melhor. Pra tudo existe limite. Até pra você ser boazinha tem que ter limite. Até pra você abrir mão das coisas tem que ter limite. Quem nunca cede, quem tá sempre certo, quem não abre mão, quem quer sempre ter razão, é arrogante, é soberbo, você acha dono da razão, você acha melhor que todo mundo. E é uma tragédia pra vida da pessoa, tá? Por isso que eu tô falando, os extremos não são saudáveis. É uma pessoa mimada. Talvez porque nunca teve as vontades satisfeitas quando era criança, ou o contrário, talvez foi muito mimadinho. E aí continua, não amadureceu, não cresceu. E aí essa pessoa, ela também é terrível pra conviver. Mas a que cede muito, gente, também é um desastre. Uma pessoa insegura. Parece que ela tá sempre buscando validação, então eu faço, agrado o outro, pro outro falar, poxa, como você é bonitinha, poxa, que gracinha você, poxa, olha como você é maravilhosa. E aí tá me provando que você é só insegura, fraca emocionalmente. E é muito comum quem cede mais geralmente é quem é mais dependente do outro. Seja financeiramente, seja emocionalmente. Geralmente quem cede mais é quem é mais dependente. E aí, comece a se libertar. Porque a pessoa que está do seu lado não vai admirar você. Cede muito que você vai ver, perde admiração, você vira na sombra da pessoa, só faz o que eu quero. Pra quê? Pra que me relacionar com uma pessoa que é igual a mim, que faz tudo o que eu quero, do jeito que eu quero, que não me confronta, que não me faz crescer? Então você faz buscando aprovação e validação e é exatamente o que você não vai ter. As pessoas têm uma impressão da fulana boazinha, né? Mas admirar mesmo é aquela de personalidade forte, né? Fala o que pensa. Olha bem. Você faz pra ter validação, pra ver se você fica um pouco mais segura na relação. Mas não é essa pessoa que ele admira. Ele admira quem é quem é a si mesmo. Eu admiro quem é autêntico. Eu não admiro quem fica ali falando pra me bajular porque tem medo de me perder. Vocês estão entendendo isso? Por que ceder sempre é uma bosta? Por que não ceder nunca é uma bosta? Porque você está sendo arrogante e mimado, eu quero tudo do meu jeito, eu não abro mão de comer a carne hoje. Realmente é difícil saber até onde devemos ceder. Pois é, Luísa, é difícil. Eu sei que não é simples, não. Hoje é inegociável estar em um trabalho que o ambiente traga harmonia, organização e equilíbrio emocional.
há pouco passei por essa experiência e fiz a escolha de não, porque não seria melhor pra mim. Pois é, saiu, né, do trabalho, pois é. E a gente precisa saber fazer isso, tá? A gente precisa saber, aprender a fazer isso. Isso não tem o que eu procuro. Eu termino essa relação porque não tem o que eu quero. Não tem coisas que eu acho essenciais. Valores e princípios que formam a base do que eu acredito. Então não tem por que eu estar aqui. Seja no trabalho, seja numa relação conjugal, de relacionamento de modo geral, né? Acho que parei na hora certa e me reconectei a mim. Que bom, Dani. Essa minha ação teve sua influência, Su, obrigada. Que linda, Babi, que linda. Tem muita dificuldade em ceder. Su, acho que isso tem a ver com ser colérica, total. Que descobri que sou através daqui. Que bom, Lu. Mas estou tentando mudar. Lu, posso te ensinar aí algumas táticas? Você vai baixar o meu e-book da disciplina. Tá? Gratuito, tá? Só clicar no link do perfil no meu Instagram. Você vai baixar e vai escolher alguns desses para você fazer ao longo das semanas. Banho gelado, café sem açúcar, acordar antes do horário, beber uma água com limão, seu corpo tá pedindo doce, você não vai dar doce. Você sentiu fome, vai segurar a fome e esperar essa fome, pelo menos 1, 2 horinhas. Por quê, Lu? Talvez você seja mimada. E nada melhor do que a disciplina para trabalhar o mimo. É engraçado, né? Meu irmão tá fazendo uns curso de sobrevivência na selva. E assim, a gente é muito enjoado com comida na minha casa, sabe? Tem que ser muito temperadinho, tem que estar muito assim, muito... Até porque a gente tinha uma faxineira, Eliana. Ela me segue aqui, mas ela acho que não tá na live, não. Mas a Eliana, ela sempre cozinhou muito bem, muito bem. Então a gente ficou com aquele paladar assim de saboroso, né? Tudo muito saboroso. E aí meu irmão fazia curso de sobrevivência na selva, tinha que comer ervilha. Aí eu falei, nossa, você deve ter morrido. E como ele já tá um pouco mais maduro, né? Ele não é o mesmo adolescente de antes, ele falou, não, nem foi tão terrível assim não, até que eu sobrevivi bem. Aí no outro dia era só inhame. Esse é o tipo de coisa, gente, que amadurece a gente muito. Porque a gente é muito mimada, mas eu só quero comer se ele estiver bem salgadinho, bem temperadinho. Mas eu só quero se for pra ir desse jeito. Não, às vezes não vai ser do jeito que você quer. E a disciplina vai te ajudar com isso. Faz esse teste, Lu, de às vezes se confrontar com alguns mimos que você dá pra você mesma, comprar alguma coisa e falar assim, não, esse mês eu não vou comprar nada pra mim, não vou comprar. Mas eu tô com dinheiro, mas eu tô com vontade, mas eu não vou comprar. Aprende a ouvir não. Aprenda a ouvir não, porque ceder nada mais é do que alguém falar não pra você. Você aceitar esse não e falar, não, beleza, eu também concordo com esse não. Eu vou dizer que sim. E às vezes você não tá fazendo isso no dia a dia, aí quer fazer uma decisão importante. Aí quer fazer uma coisa grande e não consegue falar num café sem açúcar. Entende? É verdade, você tinha muito por preguiça de argumentar, deixando as coisas passar. Você abriu meus olhos para escolher minhas batalhas, mas não aceitar tudo. Perfeito, Ju. Pronto, a Ju falou uma frase que eu amo e que faz todo sentido nessa live. Escolha as suas batalhas. Algumas coisas você vai ter que aceitar e ceder. Algumas você não precisa e nem deve. Algumas você não deve ceder. E para saber disso, você tem que saber quais são os seus valores. Quais são os seus valores? Não seja dependente emocional, tá? Porque se você for dependente emocional, você vai ceder sempre. Entra lá no meu Telegram, digita dependência emocional, vai ter um conteúdo lá, um áudio, uma fotinha e tal. Teve um dia que eu falei só sobre dependência emocional, gente, foi muito legal. Ouça, se você acha que você é dependente emocional, ouça aquilo lá, pra dar um choque de realidade em você, pra você parar com isso de se sentir inferior e achar que você tem que ceder sempre, porque senão vai que o outro te larga e você vai morrer, né? Se o outro te largar, se alguém te mandar embora, você morre. Que morre o quê, gente? Quem já morreu dessas coisas? Ninguém nunca morreu disso, não. Se você é bom profissional, você arruma outro emprego, você corre atrás. Vai ter gente aí a rodo querendo te indicar. Seja bom no que você faz. Você não precisa ceder em tudo, não. Então, cuidado para você não ceder demais, daqui a pouco esquecer quem você é. Daqui a pouco você esquece o seu gosto de roupa. Você foi cedendo para evitar briga, né? Você cedeu, você não sabe nem mais seu horário de trabalho. Você chega mais cedo, vai embora mais tarde. Todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. Não faz horário de almoço, você nem sabe quanto tempo você tem de horário de almoço. Ceder é essencial. O problema é quando só um tá cedendo.
É quando só um carrega esse fardo. Quando o patrão não abre mão de nada, o funcionário de nada, um cônjuge não abre mão de nada, o outro abre mão de tudo. E geralmente quem cede demais, além de dependente, gente, tá muito preocupado com o que o outro vai pensar. Tem muito medo do outro achar que eu não sou boa, do outro não estar satisfeito comigo, o outro comanda a minha vida. Não aceite isso. Quem comanda a sua vida é você. Quem sabe do que você quer é você. Quem sabe das suas prioridades, enfim, é você. O outro pode te ajudar, o outro pode te trazer uma luz, o outro conversando com você vai te ajudar, mas assim, no final das contas, se eu tô me sentindo bem com essa blusa ou não, quem vai dizer sou eu. Quem vai dizer sou eu, não é o outro. Para de ceder e fazer o que o outro quer, só porque o outro quer, e fazer isso constantemente. Daqui a pouco você nem existe mais. Daqui a pouco nem existe você mais. Quem cede muito, quer muito fazer o outro feliz. Esquece de se fazer feliz. Grava essa frase. Quem cede demais... eu acho que eu vou até botar isso no feed. Quem cede demais, se preocupa demais em fazer o outro feliz e esquece de se fazer feliz. Saiba equilibrar as coisas. Saiba a hora que aquilo é muito importante para aquela pessoa e por isso eu vou ceder. Para ele é mais importante do que para mim. E saiba a hora de falar, isso é mais importante para mim do que para ele. Então eu não abro mão. Para isso você tem que se conhecer, fazer a tal listinha que eu falei. Ter isso claro na sua mente para você ter segurança de falar, não abro mão. Não abro mão. E ficar em paz. Não porque eu sou intransigente, não porque eu sou insuportável. Eu tô em paz, porque isso é o que eu penso. Eu já refleti sobre isso, já analisei sobre isso. E é assim que eu penso mesmo. Certo, gente? Certíssimo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Alguma coisa que querem complementar? Ô, Poli, eu não consegui entender a sua pergunta, tá? Não consegui entender. Cuidado com as concessões que vocês fazem. Isso pode mudar você, isso pode mudar seu relacionamento. Isso muda completamente a sua vida. Saiba o que você deve ou não conceder, dar ao outro, entregar ao outro. E a hora que você não deve fazer isso. Beleza, pessoal? Sexta-feira, vamos pro final de semana. Eu já sei que o meu vai ter algumas comilanças. E vocês, como é que tá? O meu vai ter algumas comilanças. Hoje vai ter bolo, vai ter jantar com o pessoal da igreja. Bom, gente, acho que foi, né? Não tem nenhuma pergunta, nada. Obrigada por estarem aqui. Usem o meu filtro, vai lá no meu story, no meu perfil. Usem o meu filtro, usem as minhas frases lá. Eu vou amar vocês usando, tá bom? Beijo. Boa semana.